São Paulo, Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021. O projeto CTG Imigração Chinesa, depoimento de Wally Chan, entrevistada por Graziele Pelicial e Genivaldo Cavalcante Filho. Entrevista número PCSH-HV 1126. Realização Museu da Pessoa. Oi, Wally, tudo bem com você? Tudo bem. Que com bom. você, Grazi? Tudo ótimo. Nós começamos pelo básico sempre. Qual que é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome completo é Wally Fonseca Chan Pereira. Eu nasci em 8 de junho de 1937. Esse Fonseca é do meu avô, que também era chinês, mas quando ele chegou aqui na imigração, eles deram outro nome. O nome dele era Ramsey, e deram o nome de Antônio Fonseca, porque eu julguei que eles não tivessem entendido e tivessem colocado, mas há pouco tempo eu soube que os imigrantes que chegavam, eles davam nomes cristãos, eles trocavam os nomes dos chineses que chegavam aqui ao Brasil. Então, eu tenho esse Fonseca, que seria o outro sobrenome. Sim, Grazi. E em que cidade que você nasceu? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo. Meu pai veio com 11 anos aqui para o Rio de Janeiro, e ele mais tarde conheceu minha mãe, com 21 anos, e eles se casaram. E o que seus pais faziam? Meu pai, ele vem muito jovem para aqui, para o Brasil, embora ele tivesse 11, ele veio com um passaporte com 14 anos, dizendo que ele tinha 14 anos, que na época a idade mínima para viajar desacompanhado seria com 14 anos, e ele não tinha 14, ele tinha 11, então ele veio com esse passaporte com 14 anos. Ele chegou aqui no Rio de Janeiro, o pai já estava, o pai dele, Chan Sikip, ele já tinha vindo, e eu agora há pouco tempo, por uma pesquisa, estudando também a vinda do meu avô, eu soube que ele vinha para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não aceitaram, naquela época, não estavam aceitando a imigração de chineses. Ele, então, tentou vir para Buenos Aires, ele vinha para Buenos Aires, mas acabou saltando aqui no Rio de Janeiro. E ele gostou daqui do Rio de Janeiro e ficou no Rio de Janeiro. Também soube que ele foi um dos pioneiros aqui no Rio de Janeiro. E soube também há pouco tempo que ele veio fugir de uma guerra que estava acontecendo lá no norte da China. O Japão estava invadindo a China. E eles tinham, no sul da China, em Guangzhou, disse aqui no Brasil, Cantão, eles tinham lá em Cantão, na vila de Suinan, uma loja assim, de artigos diversos. E a minha avó é que tomava conta da loja, e meu avô era professor. E eles, com esse medo, com esse receio dessa invasão, com naturalmente um dinheiro que haviam junto e tal, ele veio queria sair da China, né? Inicialmente para os Estados Unidos, que tinha parentes lá nos Estados Unidos, e depois, como havia outros chineses vindo aqui para o Brasil, ele então veio num navio holandês aqui para o Brasil. Quer dizer, quando meu pai chegou, meu avô já estava estabelecido, tinha comprado um restaurante. E meu pai, então, veio ajudar a meu avô. Eu sei que ele foi à escola. Ele dizia que foi à escola Tiradentes, ali no centro do Rio de Janeiro.
Eu sei porque ele dizia assim, a professora me levava de sala em sala para eu mostrar como é que fazia o origami. Ele fazia diversos origamis de cavalinhos, de pássaros, tal, e que a professora levava ele de sala em sala para mostrar. Então, e ele tinha realmente uma letra muito bonita e escrevia muito bem. Então, ele deve ter frequentado um tempo a escola antes de começar realmente a ajudar a meu avô no restaurante. Meu avô era o proprietário, né, do restaurante. E a sua mãe? A minha mãe era do lar. Ela era, se dizia antigamente, do lar, né, doméstica. Ela nunca trabalhou. Assim, quer dizer, ela chegou a trabalhar uma época, justamente foi aí que ela conheceu meu pai, na caixa do restaurante do meu avô. Então, eles se conheceram, se apaixonaram. Meu pai era loucamente apaixonado pela minha mãe. Assisti diversas cenas de ciúmes dele que ninguém podia olhar para minha mãe. Então, eles foram sempre muito apaixonados. Até o final da vida, eu sentia muito amor entre eles. Na sua família, tinha algum costume especial entre vocês? Costumes. Durante a semana, as atividades normais, né? As crianças para a escola, os adultos, cada um dos seus afazeres, no seu trabalho. Meu pai trabalhava muito, mas finais de semana, sempre nós passeávamos, sempre. Eu tenho até fotos dele comigo e meu irmão no passeio público, em geral, ali na Cinelândia. Ali o jardim era muito bonito na época. Nós íamos ali para Praça Paris, porque morávamos no centro, né? Na minha infância, o Rio de Janeiro era o centro da cidade. Primordialmente, era o centro da cidade. Então, nas férias, eu me lembro que nós fomos à conservatória, sempre perto, aos arredores do Rio de Janeiro. Ele alugou uma casa na ilha de Paquetá, nós passamos umas férias lá em Paquetá. Ele gostava muito de nadar, ele nadava muito bem, e ele pescava siri, pescava camarão com uma lanterna. Eu me lembro assim, pequena, de vê-lo pescando. Então, se resumia nisso. Durante a semana, escola, as crianças, os adultos trabalhando, e finais de semana, religiosamente, nós passeávamos. Eu me perdi, eu acabei não perguntando. Qual que é o nome da sua mãe? Marina Fonseca Chan. E quantos irmãos você tem? Não, e meu pai, Walter Chan, se bem que o nome dele em chinês é Chan Xiaohong. E seus irmãos, quantos você tem? Nós éramos 3. Eu, a mais velha, e mais 2 irmãos. O Charles Chan e o mais novo o Wellington Chan. O do meio, o Charlie era dentista, todos 2 já falecidos. E o Wellington foi inicialmente do Colégio Militar, mas ele não se deu bem na carreira militar. Depois ele foi fazer administração, esteve um tempo administrando o restaurante do meu pai. Sobre o restaurante, era que tipo de comida? Era chinesa mesmo? Não, era um restaurante de comida popular. A revista Cigarra, de maio de 1950, ela fotografou até o meu pai no restaurante. A reportagem é Chineses no Brasil. Você está vendo? Chineses no Brasil.
E aqui, ó, eu quis te mostrar, olha aqui. Aqui está meu pai na caixa do restaurante. Tá vendo? E meu avô Chantikipe, ele colecionava selos. Aqui faz a referência. Ele era professor lá na China. Ele aqui fazia versos, ele escrevia versos e colecionava selos. Eu nunca vi realmente meu avô trabalhando muito, não. Eu me lembro muito, trabalhando muito, muito, era meu pai. Mas meu avô era mais assim, intelectual, sabe? Ele não era muito... não era empresário, não. Na sua infância, você lembra da casa que você passou? Que você consegue descrever ela? Olha, eu me lembro de nós mudarmos muito quando eu era nos sobrados do Rio de Janeiro. O sobrado que eu me lembro muito mesmo era ali na rua Júlia Lopes de Almeida, hoje é Rua Júlia Lopes de Almeida, naquela época era Travessa da Oliveira, entre a Rua dos Andradas e acho que é Senador Pompeu, ali bem perto da Avenida Marechal Floriano, onde meu pai tinha o restaurante. Eles vieram justamente, compraram esse restaurante. Eu queria fazer um parênteses, porque eu soube também, porque isso foi um achado agora que eu soube que esses chineses que vieram nessa época para o Rio de Janeiro, e todos se estabeleceram por ali pela Avenida Marechal Floriano, Praça Tiradentes, eles não eram agricultores, eles eram todos de uma classe média que vieram fugidos da Guerra do Japão. E eles vinham com certo capital, por isso é que eles puderam adquirir esses restaurantes no centro do Rio de Janeiro. Então, eu me perdi agora. Eu me perdi, porque eu estava contando. A gente estava falando sobre a casa da sua infância, do sobrado. Casas. Pois é, então, o sobrado é ali um sobrado paralelo à Avenida Marechal Floriano. Eu morei num sobrado na Rua da Conceição, que é ali próximo, morei no outro sobrado ali nessa Travessa da Oliveira, porque era perto da minha escola. Eu estudei numa escola particular, eu não estudei inicialmente, foi a única escola particular que eu estudei, foi no primário, depois ginásio e faculdade, aí foi ensino público. Mas eu me lembro desse sobrado, era no segundo andar da avenida, na Travessa da Oliveira, eu tinha vontade até de voltar, número 9, segundo andar. Os cômodos eram muito grandes, bem espaçosos, o chão de madeira, a tábua corrida, e o banheiro era do lado de fora, na área, tinha uma área descoberta, e que eu me lembro com muita... uma sensação gostosa, boa, no verão, no blackout, que era a época da guerra, nós tínhamos que jantar à luz de velas. Aí essa sensação é muito gostosa, quente, mas com aquelas velas acesas, dava assim, um ambiente bonito, gostoso. Da época da guerra. Eram ensaios, né, que faziam de toda a cidade ficar às escuras. Então, se dizia, aquela hora era de blackout, todos tinham que apagar as luzes. Engraçado que eu nunca ouvi ninguém relatar esse episódio da história do Brasil, dessa época de guerra em que se tinha que fazer isso. Me lembro desse... eu ainda tomei banho de bacia, bacias grandes, ainda tinha em casa urinol,
que ficava... porque o banheiro era fora de casa, então, era depois da área, no sobrado, então ainda se tinha urinol, que hoje não se tem mais, né? Então, são lembranças que você está me fazendo ter agora. E a sua família chegar ao Brasil, eles conseguiram se habituar bem? Eu creio que sim, porque meu pai, como veio muito jovem, minha avó ficou na China. Ela ficou tomando conta da loja que eu disse que tinham. Ela não quis vir para o Brasil. Ela disse que já estava acomodada, tinha a família ainda o restante da família para tomar conta. E ela nunca quis vir ao Brasil. Mas há um fato curioso. Quando meu avô chegou aqui ao Brasil, soube que ela estava grávida. E esse filho veio anos depois, mais ou menos foi na época já do comunismo, devia ser na década de 50, já era a época do comunismo. Ele custou até muito a vir para o Brasil. Meu pai tentou diversas vezes e tal, até que eles conseguiram, dizendo que eles tinham que mandar um dinheiro equivalente a um trator que seria comprado para a comunidade. Então, meu pai e meu avô enviou esse dinheiro, e aí foi aí que esse tio que é o mais novo, que ele conseguiu vir para o Brasil após esse envio de dinheiro lá para a China. Então, nós vimos, interessante, que ele era o mais parecido com o meu avô, no modo de segurar o cigarro, no modo de andar. Ele era o filho mais parecido com o meu avô. Deixa eu ver se eu encontro aqui o retrato do meu avô com os 4 filhos. Aqui são os 3. Aqui tem os 3 filhos, mas eu tenho um outro com os 4. Aqui, com os 4. Meu avô aqui no centro, o mais velho, seu Vá, meu pai, seu Ron, seu Fi e seu Chen. Esse é o mais novo. Você vê. Tá? Essa é minha mãe e minhas tias. Eu ia contar uma outra coisa que eu achei interessante. Meu avô embora o nome dele fosse Chan Sikip, ele era chamado de Senzan pelos chineses que moravam aqui. Senzan, no dialeto deles, que eles falavam dialeto, né, cantonês. Senzan é professor. Ele só se dirigiu ao meu avô como professor, com grande respeito, sempre Senzan. Não dizia o nome do meu avô. Tanto que eu inicialmente pensei que meu avô se chamasse Senzan, porque todos só se chamavam de Senzan. Eu queria te dizer, você perguntou o que nós fazíamos. Posso voltar àquela pergunta? No final de semana, nós íamos ao Centro Cultural Chinês. Era um centro onde se reuniam os chineses. Então, aos domingos, era o Centro Cultural Chinês. Olha aqui, essa aqui é uma foto. Os aniversários, isso aqui é no Centro Cultural Chinês. Nós sempre, aos domingos à tarde, de manhã íamos ao passeio público e tal, mas à tarde sempre ao Centro Cultural Chinês. Fica ali ainda antes era Praça Tiradentes, agora é na Avenida Gomes Freire. Ainda existe esse Centro Cultural Chinês, onde se reuniam os chineses. Ali eram feitos os casamentos, os batizados, todas as reuniões eram feitas ali no Centro Cultural Chinês. Então, é interessante porque a comunidade chinesa
naquela época, era muito pequena. Então, todos os chineses se conheciam através dessa reunião no centro chinês. E no dia 10 de outubro, que antigamente era considerada o Dia da China, Dia da República da China, nós nos reunimos na Embaixada da China. Aqui um retrato, uma foto na Embaixada, que era ali na Rua São Clemente, em Botafogo. Hoje em dia não é mais, mas naquela época. E o que eu queria dizer é o seguinte, que como a comunidade era chinesa e o embaixador falava mandarim, ele precisava ter um intérprete para falar com a comunidade, porque os dialetos eram diferentes. Eu acho que isso é uma curiosidade interessante. E na sua infância, você tinha alguma brincadeira favorita? Bem, ouvir histórias da minha avó, da minha parte da minha mãe. Adorava ouvir as histórias que ela contava. Era de um livro, Contos da Carochinha. Naquela época havia esse livro, Contos da Carochinha. Eram também de Chapeuzinho Vermelho, as mesmas histórias, só que reunidas nesse livro, Contos da Carochinha. E eu me lembro também deles me colocarem assim no banquinho e me fazerem recitar quadrinhas. Eu gostava muito de recitar de cor as quadrinhas que me ensinavam. E tinha mais alguma coisa que você gostava de fazer quando você era criança? Eu com 9 anos, 8 anos talvez, eu ganhei uma bicicleta. E meu pai me ensinou, embora fosse a rua de paralelepípedo, lá na Travessa de Oliveira, tinha... eu agora não me lembro o nome que se dá uma trave que tem na bicicleta, porque era a bicicleta de menino. Meu pai, naquela época aqui no Brasil, só tinha aquela bicicleta de adulto. Então, eu aprendi a andar de bicicleta pequenininha numa bicicleta Philips, era uma bicicleta holandesa, porque tudo naquela época era importado, né? Nós só tínhamos objetos importados. Então, eu gostava muito de andar de bicicleta. Depois nós nos mudamos, porque meu pai aí deve ter, eu acho que juntado dinheiro, aí comprou pela Caixa Econômica Federal, pela tabela Price. Eu me lembro que ele contava isso, comprou um terreno lá no Meier, e nós íamos todo domingo depois ao Meier ver o terreno. Depois ele construiu a casa e nós fomos morar lá. Até hoje existe a casa. Naquela época se chamava bangalô, com uma varanda, mas hoje se chama mansão. É um local do Meier que é só de casas. Até hoje não existem edifícios, só de casas. E lá eu andava de bicicleta e de patins. Gostava muito. E as brincadeiras, né? de roda, de carniça, de pique, de bandeira, aquelas brincadeiras de criança na calçada, brincadeiras de calçada de rua, que era da minha época. Indo para a escola, você tem alguma primeira lembrança assim, que te marcou dessa época? Muitas lembranças. A primeira lembrança foi que eu fui para o Jardim de Infância do Campo de Santana, que é ali no centro. Me lembro que chorei muito. Chorava sem parar, porque eu não queria ir para o Jardim de Infância, eu queria ir para a escola aprender a ler. Então, justamente por isso me colocaram nessa escola particular, que era pertinho de casa, e eu ia a pé. Na Rua dos Andradas, número 11. Tenho vontade até de ver esse sobrado, deve estar ainda lá, se ainda não fizeram algum prédio.
Hoje eu vi um retrato lá dessa minha... Aí, sabe o que aconteceu, Graziela? Me ensinaram a ler e a escrever. Eu, então, com 4 anos, eu já sabia ler, escrever e contar. Eu tenho até uma prova com a minha letrinha e operações de soma, de subtração, né? Eu com 4 anos. Sabe o que eu observei hoje numa foto que eu vi lá do meu colégio? Que eu aprendi a não ter discriminação racial. Primeiro que eu era de uma classe que era de minoria. Depois eu te conto isso, porque... Mas, olha aqui, ó. Eu observei, eu tinha professores, um professor negro, tá vendo? E tinha alunos também negros na sala, ó. Olha o professor aí no meio, tá? Eu acho que aprendi também a isso. Agora, você sabe que eu, quando pequena, na rua me xingavam muito. Eu era discriminada. Passava e dizia China, China. Sabe? Então, mas isso não, engraçado, isso não me marcou assim, não. Isso, não sei o que houve durante a minha vida que não me fez sofrer com isso. Não me senti assim triste por causa disso. Ao contrário, meu pai me ensinou a amar a China. Eu não sei que China é, porque a China é tão dividida, né? A China, existe hoje a China continental, que é a China comunista, a China de Taiwan, que é a China nacionalista, e dos diversos, não são colônias, mas são bairros. Antigamente havia Hong Kong, que era colônia, né? Mas hoje em dia Hong Kong está... Então, mas eu não sinto, inclusive, porque aqui mesmo no Brasil existe essa rivalidade entre chineses de Taiwan e chineses comunistas. Não sei se você sabe disso. Não, existe uma certa não velada, mas existe essa diferença. E eu não sinto isso porque meu pai me ensinou a amar a China. E eu tenho, assim, tudo quanto é chinês, eu gosto. E já na escola, assim, você tinha vontade de ser alguma coisa quando crescesse? Desde 4 anos queria ser professora. Me diziam assim, essa professora mesmo que está na foto, ela me dizia, minha filha, a vida de professora é tão sacrificada, ganha-se tão pouco. Escolha, mas eu quis ser professora e persegui esse desejo e fui ser professora. Eu cursei o Instituto de Educação nos anos dourados. Era muito difícil entrar para o Instituto de Educação, muito difícil. Eu tive que ir para um curso preparatório, porque naquela época nós fazíamos o primário e depois o curso de admissão, que era o curso de admissão ao ginásio, né? E eu consegui entrar para o Instituto de Educação. Eu sempre fui muito estudiosa, porque dava orgulho ao meu pai eu ser estudiosa. Então, eu era muito estudiosa. Gostava de dar esse, como se dizia, gosto a ele. Teve algum professor que te marcou da escola?
Eu tive muitos bons professores. O Instituto de Educação eram só catedráticos, eram professores autores de livros, eram professores de grande projeção educacional. Então, não posso dizer que um ou outro, todos eles me marcaram como profissional e como pessoa. Esse período do Instituto foi durante a escola ou depois? O Instituto de Educação é o ginásio e o normal, né? Hoje seria o ensino básico e o ensino médio. Fiz até o ensino médio no Instituto de Educação. Pela manhã eu fazia Instituto de Educação e à tarde escola de música, que eu fui estudar piano. Eu com 6 anos, eu queria estudar balé. Eu não queria estudar piano, não, eu queria estudar balé. Minha mãe levou ao Teatro Municipal, mas ela queria que eu estudasse piano. E lá no Teatro Municipal disseram só com 7 anos. Então, ela disse, só para o ano é que você vai poder. Esse ano você não vai, então você vai começar a estudar piano. Aí eu comecei a estudar piano, contra gosto, não gostava. 1 hora de piano era um sacrifício eu estudar, mas hoje em dia eu adoro. Hoje em dia eu agradeço a ela ter me forçado a estudar piano, porque eu gosto muito. Eu retornei agora há pouco tempo ao estudo de piano e gosto muito, muito, muito. Fico horas e nem sinto mais. E ao terminar a escola, qual que foi seu próximo passo? Casar. Eu casei muito cedo. Achava que estava casando tarde, engraçado. Eu casei com 20 anos, fui mãe aos 20 anos, e achava que estava casando tarde. E casei, conheci meu marido na fila do lotação indo para a aula de piano. Eu ia para a aula de piano e conheci meu marido. E namoramos e noivamos durante 3 anos. Eu conheci ele com 17 anos, eu casei com 20 anos. Você lembra do dia do seu casamento? Muito. Meu casamento foi lindo. Eu casei na Candelária. Eu casei na Candelária. Lindo casamento, muito bonito. Naquela época ia engraçado, um tipo de... Era um anão que ia na frente batendo um bastão e abria a porta, a noiva entrava. Hoje em dia é normal caírem aquelas pétalas de rosa, mas na época não era, não. Era só em algumas igrejas. Mas eu casei lá por quê? Porque era no centro da cidade. Meu marido, depois meu marido, né, ele noivo, trabalhava ali perto, trabalhava ali na Candelária. Então, a igreja próxima a ele para contratar o casamento foi a Candelária. Então, por isso eu casei na Candelária. Depois, minhas filhas foram batizadas também, pelo cônego Fernando Ribeiro, hoje já falecido. E suas filhas nasceram... Você ficou com 20 anos, né? Você teve sua primeira... Eu tive uma filha com 20 anos, Milene, que infelizmente faleceu esse ano. Em março. Ela faleceu agora em março. E depois eu tive um outro filho, 5 anos depois, que também faleceu, mas esse faleceu bebê, ainda com 5 meses. E a minha filha, que foi temporão, que nasceu em 1969, ela hoje já está com 52 anos, que acabou ficando agora minha filha única, que tive 3 filhos. E qual que é o nome deles? A mais velha, Meilin, que é espírito da beleza. Luier,
que era o nome de um guerreiro chinês, e Ailin, que é o espírito do amor, no dialeto do meu pai. E como foi para você assim ser mãe? O que você sentiu? Tão natural. Fui mãe naturalmente, como se fizesse parte da minha vida ser mãe. Não foi difícil, foi fácil. Mesmo sendo mãe tão cedo assim, você conseguiu continuar os seus estudos? Aconteceu o seguinte, eu não continuei logo a faculdade, não. Eu apenas me dediquei à profissão, porque eu era muito uma profissional muito dedicada mesmo à profissão. Porque eu gostava, né, de lecionar, levava os alunos para minha casa, na época, quando eu era solteira, eles iam à minha casa nos finais de semana. Quer dizer, eu não fiz logo faculdade. Eu fui fazer essa faculdade só em 1900. Eu me formei em 70. Eu me formei em 1956. 1956. Estou fazendo 65 anos de formada esse ano. Nós nos reunimos todos os anos, você acredita? O grupo todo se reúne. Só não reuniu esse ano por conta da pandemia. Mas, mesmo assim, eu me reuni com uma amiga. Eu disse, nós duas vamos nos encontrar. Fomos nos encontrar. Éramos da mesma turma. Mas eu tive as diversas... Eu fui professora, depois fui subdiretora de escola, fui diretora de escola. Eu tive uma escola particular na casa onde meu pai fez. Eu tive uma escola, um jardim de infância, há 20 anos. Dirigi essa escola durante 20 anos. E hoje nós temos médicos, advogados que foram dessa escola, que eu tive escola particular. Quando eu estava com 20 anos com essa escola, antes, em 1971, houve uma lei em que incentivava as professoras primárias a fazerem faculdade. Então, eu fui só em 71 fazer a faculdade. Nessa época, eu estava já com essa minha filha Ailin já nascida. Então, eu costumo dizer que eu tive duas filhas únicas, a May e a Ailin com 11 anos de diferença. Então, eu pude me dedicar à minha carreira de professora. Depois, então, fui fazer mestrado. Em 71, comecei a faculdade de educação, terminei em 75. Depois, então, em 79, eu era aluna lá da UFRJ. Não, tinha terminado o curso da UFRJ de pedagogia e houve um curso de aperfeiçoamento para professores do Brasil inteiro, dados pela UFRJ e pela PUC. E eu fui da equipe docente desse curso. Então, depois desse curso, uma colega, Sônia Nogueira, foi chamada para dar aula lá na UFRJ, como seletista, não como fazendo corpo. Mas a Sônia era casada com um médico e ela teve que acompanhar o marido dos Estados Unidos. Então, me chamaram, como eu tinha me destacado nesse curso de férias, me chamaram para dar aula lá na UFRJ.
Eu fui dar aula em 79, primeiro como seletista, depois fiz concurso, foi como professora efetiva. Em 87, eu fui diretora da graduação. Nessa época, eu já estava fazendo acho que eu já tinha terminado o mestrado. E mais tarde, então, eu resolvi fazer o doutorado lá mesmo na UFRJ, doutorado em educação. E voltando um pouquinho para a família, como seus pais eram chineses, né? Tinha alguma mistura entre Brasil e China na sua criação, dentro da sua família? Meu pai, como eu te disse, veio muito jovem. Então, ele queria que nós nos adaptássemos e, como brasileiros, que nos desenvolvêssemos o mais possível profissionalmente como brasileiros, entendeu? Porque tanto que ele se naturalizou depois brasileiro, ele tinha time de futebol, ele torcia e discutia muito política brasileira. Ele discutia política como se fosse um brasileiro. Então, mas eu creio que isso, entendeu? Porque ele veio muito jovem, então ele se adaptou, cresceu como brasileiro, né? Eu não falo chinês, só sei algumas palavras que ele falava assim em casa, dizia, vai buscar isso, faz isso. Algumas palavras eu sei no dialeto dele. Mandarim já diversas vezes começa, mas é uma língua difícil, com muitos tons. Eu gostaria muito de aprender chinês. De vez em quando eu inicio essa aventura, mas não termino. Eu acho que só se eu vivesse lá mesmo algum tempo. Mas como eu tenho amigas, filhas de espanhóis, mãe espanhola, que não falam espanhol, eu digo, então o chinês é muito mais difícil. Você falou, né, que a comunidade chinesa no Rio de Janeiro ela é bem pequena. Vocês no Centro Cultural Chinês, né, vocês costumavam festejar alguma data importante? 10 de outubro. 10 de outubro, que era o dia da China. Hoje não é mais 10 de outubro, porque isso era na época da China nacionalista de Chiang Kai-shek, que era 10 de outubro. Hoje comemora-se a 1º de outubro, que é justamente a data da Revolução do Mao Tse-tung. Então, a comemoração hoje é feita dia 1º de outubro. Tanto esse ano não sei se houve, por conta da pandemia, eu creio que não houve comemoração, não. Você conviveu bastante com seus avós? Sim, com meu avô, muito. Eu me lembro que ele levava frutas e dizia que não levava balas para não estragar meus dentes. E realmente, até hoje, eu tenho todos os meus dentes. Ele colecionava selos, eu cheguei a começar a colecionar junto com ele, eu tinha minha coleçãozinha de selos. Eu comecei a fazer alguns versos em português, como ele fazia. Então, tive bastante convivência com ele. E ele, numa época, morou conosco. Depois, não, ele foi morar com um primo, um sobrinho dele que havia chegado lá da China. Ele foi morar, então, com eles. Mas ele, uma época, ele morou conosco, nessa casa lá no Meier. A gente conhece, assim, né, normalmente que a China é uma cultura milenar, né? Ele passou algum conhecimento, assim, que os pais dele passaram para ele e passaram para o filho, que passou eu para você? acredito que muitos. É que eu, assim,
acredito que muitos. Em alimentação, ele sempre dizia: a selga é para estômago, isso é para não sei o quê. O hábito de tomar chá após a refeição, que eu gosto muito de tomar uma bebida quente após a refeição. Tanta coisa que tudo eu acho que meu pai até hoje me marcou muito. Não fale com a pessoa subordinada, vai direto ao chefe. E ele falava tantas coisas que ainda hoje pratico. Deixa eu ver se eu me lembro. Não se detenha com o não. Vá adiante, não se detenha, nunca com o não. E muita coisa. Olha, o que você faz hoje em dia da sua vida? Eu estou, como eu disse, aposentada, mas eu tenho diversos grupos de amigos. Tenho amigos mais próximos, mas grupos de amigos da pintura, porque eu faço aquarela chinesa, com uma professora chinesa. Eu tenho o grupo de inglês, que eu faço conversação em inglês. Tenho o grupo de piano, tenho o grupo que vai comigo ao teatro. Tenho amigas que gostam de ir ao teatro. Eu gosto de ir ao teatro, gosto de ir ao cinema. Tenho amigos que gostam de ir ao cinema. E tenho amigos que gostam de ir à ópera, que eu gosto de ir à ópera também. Então, eu tenho diversos grupos de amigos. Elas dizem que eu estou sempre... como dizer agora, antenada, né? Sabendo que está, porque eu sou curiosa, gosto de saber o que está acontecendo e gosto de novidades. Eu sou geminiana, então gosto de novidades. Então, faço aula atualmente, com a pandemia, aula de conversação em inglês online e até aula de piano. Eu tive hoje aula de piano online. E gosto muito de viajar. Conheço diversos países do mundo. Gosto muito de viajar. Ai, que legal. Você já viajou para a China? Já. Nós estivemos na China a primeira vez. Deixa-me te mostrar. Espera aí, deixa eu ver. Foi um programa que houve aqui no Brasil para os descendentes aliás, no mundo inteiro. A China estava oferecendo aos filhos de dragão, que eles diziam, os filhos de dragão que estavam soltos pelo mundo. Então, eles ofereciam um programa de passar em Pequim, estudando a língua chinesa. Nós fomos à casa de pintores, fomos a fábricas de porcelana, de pérolas, fomos à Grande Muralha, fizemos aqueles passeios turísticos todos. Foi esse grupo aqui, ó, que esteve lá num colégio. Nós ficamos num colégio, ainda era a época do comunismo, vamos dizer, de Mao Tse-tung. Todos se vestiam da mesma maneira, daquela época, sabe? Desde o motorista da escola, os professores, o diretor, todos tinham o mesmo tipo de apartamento, o mesmo tipo de mobília de casa, era tudo realmente igual. Então, nós passamos lá uma época na China, e nos comunicávamos em inglês, porque eram pessoas da Tailândia, da França, do Canadá, do mundo inteiro, Estados Unidos. Então, a forma que... E eles também não falavam chinês. Você me perguntou, foi sobre... Não, é sobre o que eu queria saber também se você chegou a visitar... Depois eu estive agora há pouco tempo passando um ano novo lá na China.
Eu passei lá na China com a minha família mesmo. Fomos 15 pessoas da família. E nós alugamos até um ônibus, o ônibus esteve conosco, e eu fui à vila do meu pai, eu fui à casa do meu pai, ainda existe a casa do meu pai. Então, ainda está lá um retrato que eu tenho aqui da minha avó, estava lá na parede, como meu pai descrevia a casa dele, eu então tive a oportunidade de ver. Fomos também ao templo, é um templo Shan, que foi dado pelo imperador, porque um antepassado meu conseguiu afugentar os malfeitores da vila. Então, devia ter sido alguma coisa muito forte, porque aí o imperador deu a esse templo. Na época do comunismo, o templo não funcionou, porque no comunismo eles são materialistas, não existe religião. Todos vamos dizer, os deuses, né? Eles retiraram, guardaram, esconderam. Agora já estão todos outra vez. O templo já está funcionando. É um templo taoísta com o nome Shan. E tem até assim, num alambrado, tem o nome da minha família, porque nós contribuímos sempre com a reconstrução do templo. Então, tem o templo da família, o templo Shan, que é lá na vila. E foi um desejo enorme. Há pessoas que chamam, qual é o seu desejo de consumo? Era voltar à vila do meu pai. Eu sempre tive essa vontade de conhecer o rio onde ele aprendeu a nadar, a escola é enorme, uma escola linda, muito bonita a escola. As crianças estavam até saindo da escola na época, no dia que eu passei por lá. Então, foi um sonho realizado, foi a ida à vila do meu pai, Suinan. Sui quer dizer água, por conta do rio que passa. Tá. E caminhando agora para as perguntas finais, quais são as coisas mais importantes para você hoje? Minha família, meus netos. Eu tenho um casal de netos, o Kim, Sam e a Sofia. São sonhos eu nunca tive. Nunca sonhei em casar, nunca sonhei em ter filhos, nunca sonhei nada. A vida foi me acontecendo. As coisas foram acontecendo, eu fui vivendo. Foi assim que ocorreu minha vida. Eu estou com 84 anos, né? Então, ocorreu assim, normalmente, naturalmente. E agora, por último, como é que foi contar a sua história? Eu gostei de contar. Eu observei que a minha vida foi uma vida como devia ser a vida de todo mundo. Uma vida em que eu não posso dizer, tive dores fortes, tristezas, mas superáveis, ou pela religião, ou pela minha filosofia de vida, consegui superar bem essas minhas dores profundas, mas que eu acho que eu tive uma vida assim normal, com a educação que todos deviam ter, com vamos dizer, uma parte financeira também estável. Então, você se me perguntar, é o que eu desejaria, que todos tivessem esse tipo de vida. Não é nem rica nem pobre, mas uma vida tranquila, uma vida tranquila.
Então, olhe, em nosso nome do Museu da Pessoa, a gente agradece pela sua entrevista. Foi incrível ouvir toda essa história. Eu que agradeço a vocês, né, terem me dado essa oportunidade de relembrar a minha família, relembrar o que eu vivi e, e ter o prazer de conhecê-los. O prazer é nosso. Porque eu acho que vocês estão fazendo uma parte muito importante da história, não é? Porque a história não é só de heróis, a história também é de pessoas comuns como nós.